Muito bem, estamos de volta com o Minuto Bom Dia agora para falar de esporte para você, principalmente do Campeonato Gaúcho, hein? E por isso nós recebemos aqui no estúdio a partir de agora a Caliandra Alves Dias. Muito boa tarde, Caliandra. O que aconteceu que a dupla Grenal não foi bem nessa rodada? Boa tarde, Leandro. Boa tarde, pessoal. A rodada foi de tristeza para os torcedores da dupla Grenal. Nem gremistas e nem colorados aí festejaram a vitória e a conquista dos 3 pontos. O Inter, que tinha chance de ser líder do Campeonato Gaúcho, acabou perdendo para o Caxias na noite de ontem por 2-1. E novamente aí teve o apagão do grupo de transição do Grêmio, que abriu o placar, mas acabou levando a virada do Avenida lá em Santa Cruz do Sul. Muito bem, vamos começar então já falando dessa situação do Grêmio aí, né? O que está acontecendo com esse time do Grêmio que em 6 pontos aí conseguiu conquistar apenas um, aí, que foi um empate com o São Luís e já tomou 2 viradas na competição. Qual é o principal problema que você pôde verificar ontem à noite na equipe do Grêmio? O principal problema está na parte defensiva do time. Na parte ofensiva, nós estamos vendo que a garotada aí está conseguindo balançar as redes com jogadas rápidas, principalmente pelas laterais, mas a parte ofensiva não vem dando resultados. Além da insegurança dos zagueiros do Grêmio, também podemos verificar a insegurança do Bruno Grassi. No ano passado ele teve poucas oportunidades de jogar com a camisa do Grêmio, teve até aí nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, acabou perdendo espaço para o Léo, que era na época o 3º goleiro do Grêmio, né? Então o Bruno Grassi pediu a oportunidade para o presidente e para o técnico César Bueno de mostrar aí o seu trabalho, mas não vem tendo boas atuações. Ontem falhou não apenas nos gols, mas também em jogadas, né? Em que o Grêmio poderia ter saído com uma goleada a mais do que foi obtido. Muito bem, mas essa questão agora, o que acontece? Ontem à noite, logo após esse jogo, o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, explicou que o Grêmio vai jogar pelo menos mais uma, mas você estava fazendo uns cálculos aqui no bastidores, são pelo menos mais 2 partidas com o time de transição, o que preocupa bastante, porque o Campeonato Gaúcho é um time curto. Mas como é que vai ser isso aí, Caliandra? Exatamente. Estava previsto que o time titular voltasse a partir da 2ª semana de fevereiro, porque no dia 4 de fevereiro o Ipiranga vai realizar um amistoso contra o time principal do Grêmio. Então, no dia 3 de fevereiro, o Grêmio já jogaria uma partida do Gauchão na Arena do Grêmio, o que seria impossível do grupo titular realizar um amistoso no dia 4. Então, o torcedor gremista aí tem que ligar o alerta também para sofrer nas próximas partidas, né? Porque do jeito que está acontecendo, o Grêmio aí é o 11º colocado, depois nós vamos ver... Primeiro na zona de rebaixamento. Primeiro na zona de rebaixamento. Hoje ainda tem aí o jogo do Juventude, que se o Juventude vencer, vai aí subir uma posição e vai deixar o Grêmio na lanterna da competição. O que é muito preocupante, o que mais me preocupa é que eu estava destacando para você, que o Campeonato Gaúcho é um campeonato muito curto, né? O pessoal fala assim, mas está começando agora, não sei o quê. Se você não começar bem no início do Campeonato Gaúcho, você não vai conseguir se recuperar. Foi o que aconteceu com o Ipiranga na temporada passada. O Ipiranga perdeu 4, 5 jogos consecutivos e não conseguiu mais se recuperar, acabou caindo aí para a divisão de acesso do campeonato. E lembrando que são 11 rodadas, né? Já estamos aí no final de semana, vai ser a 4ª rodada do campeonato, e se o Grêmio não ligar o alerta, aí vai acabar sofrendo o primeiro rebaixamento no estadual. Vou pedir para o Fernando baixar um pouquinho aqui e para a escalação, porque eu trouxe uma curiosidade. No ano passado, nós lembramos muito bem que o Grêmio entrou nas primeiras rodadas do Brasileirão e também nas partidas finais do Campeonato Brasileiro com um time reserva. Vale destacar aí que o primeiro jogo realizado pela equipe de base do Grêmio aconteceu diante do Sport, onde a equipe aí estava vencendo o jogo por 3-0. A equipe pernambucana acabou empatando o jogo e depois virando. E o único jogador que esteve em campo ontem e esteve em campo também no jogo que aconteceu no ano passado foi o PP. E o PP é um jogador que vem sendo destaque na competição gremista e principalmente na Copa São Paulo Futebol Júnior, que aí foi um jogador grande destaque e está mostrando o serviço. Muito bem, então, vamos continuar acompanhando. Você acha que qual é o momento agora? Chegou o momento aí de pelo menos trazer uma parte, porque outra coisa, quando os titulares do Grêmio começarem a jogar, eles vão demorar pelo menos uns 2 jogos aí, a torcida vai ter que entender para esse pessoal começar a esquentar e fazer alguma coisa, né? Porque não dá para você sair das férias e já começar aí jogando uma bola excepcional como estava o Grêmio no passado, né? E o time do Grêmio original tá parado, tá voltando aos treinamentos aos pouquinhos, né? Então, sofreu algumas perdas de jogadores também. Tu acha ainda que o Grêmio vai ficar com essa transição, vai ter que ficar? Qual é o momento? É fazer um misto agora, entrar com quem estava no banco dos principais? Qual é a solução pro Grêmio? Eu acho que vale a pena um time misto, porque como foi também nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, nós vimos um time misto mais estruturado
com uma defesa mais sólida. Eu acho que é a hora também de não passar a mão na cabeça do Grêmio, porque o presidente falou aí de maturidade na hora de administrar a partida. Maturidade os jogadores têm, porque se os jogadores estão nessa fase de transição, é porque eles já têm um psicológico um pouquinho mais avançado do que a garotada que está no sub-17 e sub-15. Então chegou a hora do presidente e do próprio técnico do Grêmio terem rédeas curtas como a garotada, porque nós não sabemos o que estamos acontecendo. Porque na parte ofensiva, o Grêmio é uma coisa, mas na parte defensiva, o Grêmio é um outro time. Então, vale a pena uma conversa muito séria com os jogadores para tentar aí administrar o jogo e aí tentar a primeira vitória no Gauchão. Muito bem, vamos continuar acompanhando a situação. Vamos dar uma olhadinha agora na parte interna, no nosso Bom Dia Digital, o Jornal Bom Dia, na parte interna, está trazendo então agora o Internacional no Gauchão. Ontem à noite um jogo, eu acho que um dos melhores do Campeonato Gaúcho que eu já vi, um jogo muito disputado entre Caxias e Internacional. E dessa vez o Grená, né, lá de Caxias, acabou levando a melhor. Como é que foi essa partida para quem não assistiu, Caliandra? Acabou levando a melhor, o Inter aí teve a chance de sair no placar com o William Potker, mas aí acabou levando o empate e depois a virada. Foi um grande jogo, um jogo bastante administrado pelas duas equipes, um jogo com um meio-campo bastante sólido, com jogadas construídas pelo principal craque do Inter, D'Alessandro. Obviamente que ele teve aí alguns erros de passe, que a torcida acabou chiando no Twitter, mas nós temos que também entender que o D'Alessandro já está chegando numa idade em que as jogadas não vão ser como aconteciam há 5, 6 anos atrás. Então a torcida colorada também precisa ter um pouquinho de calma em relação ao craque do Internacional. Olha, mas o Internacional jogou muito bem ontem, eu acho que poderia ter vencido a partida aí contra o Caxias, né? Mas é isso aí do futebol, né? Essa é a situação aí da equipe. O Caxias, que neste ano tem alguns reforços que são muito conhecidos dos torcedores, que ficaram marcados pelos torcedores do Ipiranga. Um deles atuou ontem, o João Paulo, né? Que é o atacante, já atuou no Noia no ano passado, foi campeão gaúcho. Tem também o Túlio Renan, nomes muito bons que vieram lá do Juventude, o arquirrival, para reforçar. E tu acha que se deve a isso, essa boa campanha do Caxias? Eu acho que se deve. E essa campanha do Caxias, nós também devemos enfatizar que está começando desde o ano passado, né? Então é uma continuação de um trabalho que começou no ano passado. Porque Caxias teve um grande destaque aí na primeira fase do Gauchão, ao lado do Novo Hamburgo, que é o atual campeão. As suas equipes aí estavam tentando o título inédito na competição após vários anos. E se tudo der certo, aí o Caxias pode surpreender na competição e pode ir aí para a fase mata-mata. Vamos ver se talvez nós teremos aí uma nova surpresa, aí, um novo campeão do interior. Eu acho que seria uma grande surpresa, né? Porque nos últimos anos o Campeonato Gaúcho tem sido administrado pela dupla Grenal, né? E ano passado aí tivemos a grande surpresa do Novo Hamburgo batendo o Internacional nos pênaltis. Eu acho que daria outro ar para o Campeonato Gaúcho se o título ficasse novamente como a equipe do interior, para mostrar para a dupla Grenal que as equipes do interior têm um bom futebol e têm uma representatividade maior do que o próprio Grêmio Internacional. Até mesmo para dar ainda mais valor a esse campeonato, né, que é um campeonato muito importante que mobiliza aí todas as regiões do nosso estado. Muito bem, vamos agora dar uma olhadinha na nossa tabela de classificação do Campeonato Gaúcho, mas antes disso a gente vai trazer os outros resultados. Fernando, bota pro lado aqui, essa é a tabela do Estadão, que aqui já está mostrando a quarta rodada, mas vamos mostrar os resultados da terceira rodada. Como é que foi o placar dos outros jogos, Caliandra? Exatamente, teve a vitória do Brasil de Pelotas diante do Veranópolis, que deixou a equipe na vice-liderança da competição, ao lado do Caxias aí que segue invicto, as duas equipes com 9 pontos. O Brasil de Pelotas do Klemer, né? Mais uma continuidade no trabalho, né? O Klemer ficou no ano passado, ficou ali meio balançando, mas segurou o time na Série B e ficou para trabalhar e agora está mostrando o resultado, né? Exatamente. Qual é as outras partidas? O Noia de novo não ganhou, mas o que está acontecendo no campeão gaúcho? Exatamente, perdeu de 2-1 para o São José. São José que está no quarto lugar da tabela. Tem também o São Paulo de Rio Grande, né? Isso, São Paulo de Rio Grande. E o Cruzeiro acabou vencendo o São Paulo. O Caxias e Inter a gente já destacou e hoje tem mais um jogo. Exatamente. Hoje, para fechar a rodada, tem São Luís e Juventude. E uma vitória aí do time jaconeiro pode complicar a situação do Grêmio na tabela. Tá aqui então a tabela do Campeonato Gaúcho, né? Como você destacou, primeiro e segundo lugar o Brasil de Pelotas. O Inter segue aqui em terceiro, o São José em quarto, né? Em quinto tem o Avenida e o Juventude. Qual é a classificação? É os 6 primeiros aqui? Os 8 primeiros os vão 8 para a fase mata-mata. Ah, tá aqui verdinho, ó. Veranópolis e Cruzeiro estão aqui para a próxima fase, né? Todos eles aqui entre 9 e 3 pontos. E daquela fase que nem cá nem lá tem o São Paulo de Rio Grande, o atual São Luís de Juí, que joga hoje ainda. E na sequência tem o Grêmio com 1 ponto só e o Novo Hamburgo, que a situação complicou, não somou nada, nem 1 ponto. Olha que situação essa do Novo Hamburgo, hein? Vamos continuar
acompanhando. São esses os destaques de hoje, Caliandra? São esses os destaques desta quinta-feira. Muito obrigado pelas informações. A gente lembra sempre que você pode ficar acompanhando os destaques do esporte lá no site do Jornal Bom Dia, jornalbomdia.com.br/esportes, e também no site Futebol por Elas. www.futebolporelas.com, e nós voltamos amanhã com todas as novidades e a tabela atualizada do Campeonato Gaúcho.